Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ochoa de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem, que pertence a todos vocês, bem como aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar ao nosso trabalho é postando comentários, likes, emitindo opiniões, concordantes ou discordantes. Todas serão muito bem recebidas e, na medida do possível, respondidas. O tema de hoje é um agradecimento pessoal que desejo fazer aos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu quero fazer esse registro nominal ao ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, ao ministro Edson Fachin, à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Cristiano Zanin, ao ministro Edson Barroso, ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Flávio Dino e ao ministro Alexandre de Moraes. Vocês conseguiram resolver um problema que eu venho desde os tempos de faculdade tentando solucionar junto a colegas meus. Minha família pode ser considerada uma família de esquerda. Meus irmãos eram líderes estudantis, numa época em que as universidades ensinavam, os professores eram respeitados e a esquerda no Brasil era patriota. A esquerda no Brasil prezava a família, a ordem pública, a moral e os bons costumes, era contra drogas. O máximo que aceitava eram umas bebidinhas, umas cachaçinhas, marotas e tal. Mas fora disso, a ordem pública era uma bandeira de todos. Família idem. O ensino superior idem. As universidades eram respeitadas. Me lembro com pensamento quase que presente nas aparições do falecido ministro Pedro Calmon, reitor da Universidade do Brasil. Os rituais que eram obedecidos, as cerimônias. Não havia manifestações políticas. Não, era um apreço ao ensino. As regras nas universidades eram obedecidas. Os professores, os catedráticos, eram verdadeiros deuses para os estudantes. Eram os responsáveis pela formação de grandes profissionais. Então hoje, quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal assumir postos de supremacia
em relação aos demais poderes da República, eu sinto que algum ensinamento esteja sendo disponibilizado ao povo brasileiro. E hoje, eu cheguei à conclusão, diante de tantas decisões que agridem o texto constitucional, que infelizmente o regime comunista sentou-se à cadeira. Esse meu agradecimento aos ministros tem a razão de ser. Inúmeros dos meus colegas sempre fizeram pouco caso, deboche da minha postura anticomunista em relação a esses oportunistas que surgiram recentemente, levantando bandeiras vermelhas, quando na verdade estão mais preocupados com suas contas bancárias. A esquerda do passado é uma esquerda que levantou a bandeira da Petrobras. A esquerda do passado levantou a bandeira da Siderúrgica Nacional. A esquerda do passado formava professores e líderes estudantis de fato. Haja vista um grande número de políticos, alguns com idade já septuagenária, octogenária, mas que saíram dos bancos escolares. Hoje o que vemos, rapazes e moças pintados nas ruas, carregando copinhos, sob a alegação que é para recolher tributos aí para os mais velhos, trotes, inclusive com consequências fatais. Mas uma desordem nas ruas tão grande, mas tão grande, que hoje ir à padaria comprar pão é um ato de coragem. Então vocês podem insistir e me perguntar a razão do elogio. Eu digo, os ministros do Supremo, com suas atitudes, passando por cima de todas as regras constitucionais e simplesmente caçando a palavra do legislativo, que representa a nós, população brasileira, assumiu o comando do país. Assumiu e implantou o comando do país com o concurso de uma verdadeira guarda pretoriana, em que se transformou a honrada, respeitada, histórica Polícia Federal do país. Então a Polícia Federal do país fica um saudoso registro japonês da Federal, que a todos encantava caçando corruptos. Hoje em dia, ela caça senhoras de 72 anos, senhores de 80 anos, pelo crime de haverem pensado num Brasil melhor. Sem carregar armas, sem brandir lanças, entoando cânticos, orações e presença em uma praça do Brasil, a Praça dos Três Poderes, cercada de alguns prédios ao redor, não mais do que isso, conseguiram ser entendidos como agentes
da esbórnia, da desordem pública e soldados de um golpe de Estado. Eu nunca vi na minha vida, num país de dimensões continentais, a derrubação do poder de uma república em uma praça, uma única praça. No Brasil, a Praça dos Três Poderes. Convenhamos, o país com 8.513.844 quilômetros quadrados e uma população de 215 milhões não iria abaixo por um golpe, mesmo que armado fosse, numa praça pública no Planalto Central. Convenhamos, pessoal, é muita criatividade para uma verdadeira farsa. Quem falar para mim que 8 de janeiro de 2023 houve um golpe de Estado, provocará em mim risadas. E em todos os brasileiros também, e no mundo inteiro também. Amigos, golpe de Estado no Brasil necessitaria, no mínimo, 10 milhões de participantes. E não seriam aquelas senhoras, senhores, vendedores de balão e de flâmulas, e até população de rua, queria dar um golpe de Estado. Então, no momento em que esses 8 nomeados identificaram que o dia 8 de janeiro de 2023 ocorreu um golpe de Estado, eles resolveram um problema, para mim, histórico. Eles provaram aos descrentes que durante muito tempo debocharam de mim, que no Brasil não havia comunismo. Eles conseguiram provar que há, sim. Há uma tentativa forte de ser implantado no Brasil um regime ditatorial, vermelho, em que todo o poder ficará centralizado no Estado. Essa turma só esqueceu de uma coisa: não combinaram com o resto da população. A população que está calada, assim está, por não haver realizado a que ponto chegou o Brasil. No momento em que essas pessoas realizarem que foram levadas à beira do abismo republicano, reagirão. Reagirão, num primeiro momento, com o que de mais precioso tem o cidadão, o voto. Num segundo momento, com o clamor. Num terceiro momento, com algo muito além da vocação brasileira cristã. O clima das praias, dos estádios e das ruas é muito bom. Vamos mantê-lo assim. Nós não temos no nosso gene a vocação sangrenta, mas minorias fanatizadas e radicais conduzem
as grandes maiorias a tomarem medidas nem sempre adocicadas. Rezemos ao Senhor para que nos ilumine e o Brasil volte a velejar por mares tranquilos e céu de brigadeiro.